Alexandre Bess. Aliás, o Alexandre Bess já participou outras vezes com a gente também. Ele irá comentar e compartilhar dicas para manter um relacionamento saudável. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, obrigado, prazer estar participando desse programa. Eu deixo um abraço a toda a família Li Correia, que é uma família muito emblemática na área da radiotransmissão. Então é um prazer estar aqui participando do seu programa e estendo aí meu carinho a você, seu pai, sua irmã, a todo mundo. Muito obrigado, Alexandre. Alexandre, já vou começar com a primeira pergunta, que realmente com a pandemia, com esse isolamento, eu vi até uma pesquisa que os divórcios aumentaram bastante, né? Então, trabalhar em casa, compartilhando os espaços com o parceiro, pode gerar um novo estresse para a relação? Olha, a gente está vivendo uma época sem precedentes, né? Com muitas alterações em toda a esfera conjugal, relacional, amorosa, em todas as nossas esferas de saúde também. Então, a gente tem que se adaptar a uma nova realidade, porém, é importante a gente mencionar, Eli, e a todos os seus ouvintes, todos os seus telespectadores, essa nova realidade é uma questão passageira, ela não será definitiva. Então, nós temos que aproveitar esse tempo máximo para dar o melhor de nós e ter o quê? A palavra que eu vou mencionar para você agora é a palavra do compartilhamento e justamente da compreensão. Então, compartilhar e compreender é muito importante. O que é esse compartilhamento? É você saber se dedicar ao home office, às suas atividades diárias, para o seu pragmatismo, não só o seu pragmatismo conjugal, mas o seu pragmatismo profissional não sejam afetados, e você também saber compreender o outro e dar o espaço para o outro. Então a gente vai ter que ter o quê? Uma outra palavrinha, um equilíbrio, para que esse equilíbrio possa manter tanto uma esfera quanto a outra sem muito atrito. Fazer realmente essa esfera, essa união, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque as rotinas que já eram presentes nos relacionamentos, hoje elas estão triplicadas por causa dessa questão de você ter que ficar em casa, do distanciamento. Lembrando que todos nós estamos fazendo um distanciamento social, não um isolamento. Sim. Um distanciamento social, ele é sempre produtivo, ele é sempre positivo e ele é protetor. Né? Ele protege você de pegar alguma coisa. Por isso que todos nós estamos realmente com essa reclusão social passageira até que o quê? Até que a vacina realmente saia. Ou as vacinas, né? Sim. Aí cada um toma o que quiser. Agora, e tem que tomar. Agora, o que acontece? A gente tem que usar de muita criatividade, de muita motivação, né? E de muita força de vontade para tentar administrar as questões do lar acopladas e associadas à questão do trabalho em casa. Então você vai ficar mais tempo em casa. Esse mais tempo em casa pode realmente gerar atrito. Entendi. Então, na verdade, até ficando mesmo em casa, é comum as pessoas descontarem as pressões profissionais nos familiares por conta do home office? Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Porque na realidade as pessoas estão vivendo uma época de frustração e de mágoa muito grande, mágoa interna, não com as pessoas, mas em relação ao quadro pandêmico, né? Lembrando que essa é uma pandemia sem precedentes no mundo, é uma coisa muito séria. Então a pessoa fica realmente revoltada e ela pode, por um mecanismo de frustração, ou até por uma questão de um descarrego mental, um descarrego emocional, ela pode projetar no outro a raiva que ela está sentindo dessa situação. Não que a briga com a pessoa possa necessariamente estar voltada à questão da figura daquela pessoa. Agora, complementando a pergunta também, eu falaria o seguinte, essa pandemia, e a todos os seus ouvintes e telespectadores, essa pandemia ela vai ser o grande divisor de águas relacionais. O que significa isso? Ela vai determinar quais serão os casais que vão ficar juntos ou quais serão os casais que não vão ficar juntos. Por quê? Porque ficando em casa mais tempo, você pode observar coisas que você não observava lá atrás. Sim. E aí dá um insight na pessoa, né? A pessoa tem um clique ali e ela vai realmente perceber o quê? Nossa, eu não quero mais estar nesse relacionamento. Ou eu quero estar nesse relacionamento e posso mudar isso ou aquilo. Isso é muito importante. Fazer esse exercício de observação e de percepção também nessa época vai ser muito importante dentro de casa para que a pessoa veja o que ela quer para a vida dela. Então, doutor Alexandre, como é que a gente pode otimizar o nosso inconsciente, vamos dizer assim, né? Para não misturar essa relação pessoal, descontando o estresse
causado pelo trabalho? Bom, em primeiro lugar, fazer a identificação que a pessoa que vive com você, ela não tem culpa realmente do que está acontecendo, ninguém tem culpa, né? Então, poder separar, poder realmente fazer uma planilha, um planejamento, sei lá, da 1 às 2 eu vou trabalhar, das 2 às 4 eu vou tirar uma folga, das 4 às 6 eu vou fazer uma outra coisa. O horário do trabalho, ele tem que ser sagrado, então tem que ter pequenas escalas de planejamento, lembrando que o cérebro ele consegue processar uma atividade profissional em casa via computador sem pensar muito a mente até 2 horas. Então, aquela atividade que ele estava fazendo, se ele puder fazer aquela atividade até 2 horas, maravilha. Depois disso, ele dá uma pausa de 10, 15 minutos, pode entrar em outra atividade via home office, mas que preferencialmente não seja a mesma que ele estava fazendo antes, para não sobrecarregar o cérebro com aquela matéria. Por quê? Porque todos os nossos cérebros hoje, todas as nossas esferas mentais já estão sobrecarregadas com uma carga adicional extra de estresse, nessa carga extra de estresse por causa dessa pandemia. Então, o nosso cérebro está pensando em nós ficarmos doentes ou não ficarmos doentes. Será que iremos pegar a pandemia? Esse tipo de pensamento, ele traz o quê? Ele traz muita preocupação, ele atrapalha a produtividade, atrapalha a motivação, atrapalha a criatividade e, consequentemente, toda a produtividade da pessoa vai cair. Esse decaimento de produtividade vai também fazer com que a pessoa fique mais frustrada, mais magoada, mais chateada, e se ela não conseguir separar as coisas, ela vai também projetar isso no parceiro ou na parceira, que eu digo o companheiro ou a companheira, né? Que é uma palavra que eu gosto muito de usar, independente de ser noivo, namorado, que mora junto, marido, ou esposa, não importa. Então, saber fazer essa diferenciação é importantíssimo. Para quê? Para que as questões do trabalho fiquem nas questões do trabalho e as questões pessoais, residenciais, possam ser depois dialogadas com um diálogo plenamente democrático. Isso é muito importante. O diálogo sempre tem que ser um diálogo bilateral e de maneira democrática, sem nenhum tipo de discussão. Por quê? Porque mesmo que você ou ela tenha razão, quando você entra na discussão, você perde a razão. Então, a pessoa se altera, né? A pessoa já está alterada por causa dessa pandemia, então nós estamos vivendo esses tempos pandêmicos completamente anômalos, completamente anormais. Então a gente vai ter que realmente trazer um exercício de muita concentração, de muita vontade, para que realmente possa separar essas duas instâncias, trabalho e casa e desejos, tanto de um lado quanto do outro. Poxa, olha, interessantíssimo, doutor Alexandre. Realmente a gente começa a refletir por tudo isso. Olha, para encerrar, existe alguma outra dica que você aconselha os casais? Porque a gente está falando de casal, mas também tem um lado dos filhos, né? Os filhos que eles não estão indo para a escola, estão ali em casa também. Tem mais alguma outra dica que você pode nos ajudar aqui, doutor Alexandre? Olha, além do planejamento, que isso é muito importante que eu falei, e tem que ser um planejamento no momento seguido à risca, o principal elemento que vai ajudar as pessoas, todas elas, a se relacionarem melhor, vai ser o quê? A criatividade. Então, cada um vai usar a sua criatividade da melhor maneira possível para quebrar a rotina. Então, nós temos que quebrar a rotina e quebrar o marasmo. Quebrando a rotina e quebrando o marasmo, dá para você realmente entrar numa esfera de diálogo muito importante e muito contundente para que essas situações possam ser menos afetadas pelo estresse. Então, aí vai fazer coisas que as pessoas gostem, fazer em casa mesmo, piqueniques dentro de casa, cinema com pipoca dentro de casa, porque não dá para a gente realmente ter lazer no momento externo. É muita irresponsabilidade a gente ter um lazer externo. A gente tem que sair na rua apenas para trabalhar e mais nada. Não dá para você ficar passeando aqui, passeando ali, até que a vacina saia. Então, fazer em casa atividades que possam promover uma união conjugal e até, por que não, algumas atividades que possam promover uma união com os filhos, uma interação positiva, e dar também atividades lúdicas para os filhos, ou botar eles para ver algum desenho que eles gostam, algum filminho que eles gostam, enfim, manter o tempo ocupado. Então, a resposta da sua pergunta é realmente manter esse tempo terapeuticamente ocupado. O que significa isso? Fazer atividades interessantes para todo mundo, respeitando os limites, respeitando as obrigações, mas que essas atividades possam unir não só o casal, mas possam unir os filhos sem estresse. Então pode fazer um joguinho, por exemplo, ver o que levantar, quais são os aspectos dessa residência que está sendo afetado no momento, faz um jogo de dama, um jogo de dominó com isso, põe no papel, tira
e pode haver ali, porque as crianças são um pouco mais velhas, não, criança com 3, 4 anos não funciona isso, mas criança com 7, 8, 9 anos já entende alguma coisa, então dá para conversar com as crianças, explicar a situação sempre na linguagem da criança. Cada criança tem a sua faixa etária, e essa faixa etária tem que ser realmente respeitada e falar na linguagem que a criança entende. E sempre com muita paciência. Acho que essas são as melhores dicas aí para a gente falar rapidamente, né? Eu adoraria ficar aqui com vocês 2 horas, a gente sabe que não funciona. Mas então, olha, doutor, acho que são essas. Alexandre Bess é psicólogo, eu acho que vocês deu uma aula aqui, rapidamente, em poucos minutos, mas uma aula de convivência. E eu gravo aqui, antes de encerrar, as primeiras palavras suas: compartilhar, compreender e ter equilíbrio. Eu acho que isso é fundamental, exato, né, doutor? Exato. Olha, obrigado. Um grande abraço a você, a sua irmã, a seu pai, a toda a sua família, que vocês mantenham sempre essa responsabilidade em transmitir, fazer uma comunicação jornalística efetiva, com responsabilidade, né? Eu acho que a imprensa brasileira está de parabéns pela toda a cobertura nessa época, então vamos manter sempre esse nível, que é um nível importante que a gente tem que ser realmente passado, e quando a gente fala alguma coisa no rádio, e as outras pessoas que estão escutando, se elas puderem ser realmente positivamente afetadas, isso é muito gostoso. Eu acho que a mensagem foi transmitida, não só por mim, mas por você, por todos os seus convidados, enfim, acho que esse que é o intuito. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, doutor Alexandre Bess. Sempre esteja à disposição, que a gente vai convidar de novo, viu, doutor Alexandre? Muito bom. Eu não vejo a hora vou agradecer imensamente o convite de novo e não vejo a hora de estar aí pessoalmente. Pois é, o convite já está feito, tá bom, doutor? Obrigado, um grande abraço, Eli. Obrigado. Uma boa tarde, um grande abraço.